Salve galera! Voltamos aqui com mais um vídeo. Aproveitando, tô gravando no mesmo dia daquele último vídeo que saiu aí no canal, né? Das coisas mais é, bizarras que a gente encontra aí no Google Maps, né? Vou deixar aí no card aí pra vocês. Bom, achei um vídeo aqui também que parece ser bem bizarro, né? Um lugar que tem atividade paranormal e tudo mais, tá ligado? Bom, pelo título me despertou a curiosidade, então eu resolvi trazer aqui pra vocês esse vídeo aqui. É do canal do Amismo do Medo também. É o lugar com maiores atividades paranormais e alienígenas da Terra, o Rancho Skinwalker, tá? Pelo que eu li aqui nos comentários, o pessoal falando que é um bagulho bizarro e tudo mais. Então eu vou fazer esse react aqui pra vocês, né? Vou zerar a boa. Então bora lá ver esse vídeo aí e vamos ver o que tem aí pra nós. À vista, esse rancho pode parecer um local agradável e tranquilo para se morar e aproveitar a vida. Porém, ele talvez seja o lugar com mais atividades paranormais no planeta Terra. Mas tudo isso não se trata apenas de especulação ou teorias, já que os cientistas e também os especialistas mais caros que o dinheiro poderia pagar investigaram o rancho por quase uma década, e os resultados foram Rancho simplesmente da Pamonha. surpreendentes. Em 1994, Terry e Gwen Sherman decidiram comprar um rancho de 480 hectares, localizado no estado de Utah. Eles buscavam um local espaçoso, porque queriam criar animais e também para dar uma boa moradia para os seus dois filhos. Um já era adolescente, enquanto que a outra tinha apenas 10 anos de idade. Mas assim que chegaram no rancho, Terry e Gwen Pamonha. estranharam, porque a casa principal tinha uma enorme quantia de trancas às portas e janelas. Mas não eram Acabou, tá apenas as aprisionando quem portas da dentro do bagulho? entrada e dos fundos que eram protegidas, e sim as que ficavam nos quartos e até mesmo nos banheiros. As trancas também foram colocadas tanto na parte de dentro quanto de fora das portas, dando a entender que os moradores anteriores queriam poder trancar alguém dentro dos cômodos. E vocês podem até achar que é normal, já que se trata de uma propriedade rural onde a polícia demoraria para chegar caso os ladrões aparecessem para tentar roubá-los. Só que nós estamos falando dos Estados Unidos. Lá a galera é mais relaxada com a segurança, porque crimes são bem mais raros do que no Brasil, por exemplo. Tanto é que eles não costumam ter São multas mais relaxadas, assim, entrando no quintal do cara, o cara sai com uma 12 dólares no seu peito. Uf! muros ou cercas às casas, e muitas vezes deixam a porta destrancada por horas ao sair, ainda mais considerando que era 1994. E é por esse motivo que logo a desconfiança dos Shermans iria se provar verdadeira, já que pouco tempo depois de se mudarem, os Shermans começaram a criar gado na fazenda, e tudo parecia estar perfeito, saindo conforme eles tinham Leite planejado, quente. com uma calmaria sem igual que somente um local assim poderia proporcionar. Até que em certo dia, Terry e sua família, que são experientes criadores de gados, avistaram um grande lobo se aproximando de sua propriedade Tchau. rural. Lobinho! Inicialmente, eles não entraram em pânico, porque estavam acostumados a proteger os gados de predadores. Por isso, eles decidiram observá-lo cuidadosamente de longe, se escondendo atrás de um caminhão. E como o lobo estava perto de uma cerca bastante alta, Terry pôde calcular a altura do animal com base no tamanho da cerca. E assim ele percebeu que o lobo era gigantesco, com mais ou menos 1,80 m de comprimento. Mas apesar AK, disso, porra. o enorme animal parecia se comportar como um cão Jogador de domesticado, se basquete, é? aproximando calmamente deles, abanando o rabo. O pai do Terry, que estava ajudando a descarregar alguns equipamentos do caminhão, até mesmo se arriscou e fez carinho no lobo quando se aproximou o suficiente. No entanto, o clima tranquilo foi quebrado quando o lobo atacou um bezerro que estava preso na cerca. E como os Shermans precisavam do gado para sobreviver, eles foram com tudo atacar o animal. Tendo se passado alguns segundos, o lobo perdeu o interesse no bezerro e fugiu para a floresta, deixando um cheiro forte que parecia o de enxofre ou de produtos químicos. E como o animal ainda representava um perigo para o gado, Terry e seu filho decidiram seguir os rastros dele para tentar eliminá-lo na floresta. Só que depois de alguns minutos de caminhada, as pegadas do lobo simplesmente sumiram, mesmo com uma enorme quantidade de lama no local. Ainda confusos, Terry e seu filho retornaram para casa sem entender como algo assim poderia ser possível. E como a recém eles tinham se mudado e estavam com uma grande esperança de que iriam prosperar e ser felizes nesse local, eles decidiram apenas continuar vivendo normalmente, mesmo sabendo que algo muito estranho e talvez até sobrenatural tinha acabado de acontecer em sua mais nova propriedade. E conforme os dias, semanas e até meses se passavam, a situação não melhorava, e sim, só piorava cada vez mais. Entre os fenômenos registrados pela família estão atividades fantasmas como portas se abrindo e fechando sozinhas, além de fortes barulhos nas paredes, como se estivessem sendo socadas por alguém. Mas não para por aí. Cê é louco. Botar
tacava fogo na casa e ir embora. É melhor voltar na rua, caralho. Outra coisa que acontecia bastante eram objetos da casa mudando misteriosamente de lugar. Por exemplo, eles deixavam um vaso em cima da mesa e do nada ele aparecia em outro cômodo da casa. Certa vez a senhora Sherman fez as compras da semana como de costume. Oxi, cê é louco, sai fora, com todo respeito. Bota fogo na casa e vai dormir no pasto, caramba. E guardou nos armários e também na geladeira. Mas quando ela deu uma saída e voltou pra cozinha, Gwen percebeu que todos os itens tinham voltado para dentro das sacolas. E ela ficou tipo uns 20 minutos perplexa, se perguntando se tinha mesmo guardado as compras. Nesse mesmo dia, ela levou uma toalha pro banheiro para se secar após o banho. Porém, assim que terminou de se secar, Gwen não encontrou a toalha e ficou bastante confusa. Até que minutos depois, ela achou a toalha em um armário do outro lado da casa. Isso fez Gwen questionar a sua própria saúde mental. Oxi, é o fantasma com espírito de organização, hein, caramba. É faxineira. Pensando que talvez poderia estar com alguma doença. Até que seu marido, Terry, contou que algo semelhante aconteceu. Uma doença? Não, tô com um fantasma com síndrome de organização aqui, chefe. O Terry estava construindo uma nova cerca para os animais com a ajuda de um perfurador de solo, que é um maquinário grande que geralmente pesa entre 14 a 31 quilos. No entanto, ao fazer uma pausa para descansar e voltar alguns minutos depois, Terry percebeu que o perfurador havia simplesmente sumido. Sua esposa e nem seus filhos haviam pego o equipamento, ainda mais considerando que é uma máquina pesada e difícil de transportar sozinho sem a ajuda de um veículo. E uma semana depois disso, ao fazer uma patrulha de rotina nas redondezas, Terry encontrou a máquina em cima de uma árvore, mostrando assim que ela não tinha sido roubada por algum ladrão. Caralho, fantasminha maromba, tá? Conseguiria erguer um objeto tão pesado quanto aquele em cima de uma árvore. Além disso, os Shermans também escutavam vozes e por diversas vezes encontraram os animais da fazenda sem vida, tipo um bezerro que eles acharam e que estava sem sangue no corpo, levantando teorias de que talvez um chupa-cabra ou até mesmo um vampiro tenha feito isso. Em outra ocasião, Terry percebeu que uma de suas vacas havia desaparecido e começou a procurá-la na floresta. Inicialmente, parecia que o animal só tinha fugido, e Terry estava seguindo as pegadas da vaca com bastante esperança de que a encontraria viva. Porém, as pegadas do animal pararam no mesmo lugar que aquele lobo enorme havia desaparecido, deixando o cara sem saber o que pensar. E depois de perder mais 4 de suas vacas, Terry ficou paranoico e começou a se esconder nos arbustos durante a noite para tentar descobrir quem estava levando seus animais. Você é louco, caramba. Uma massa sombria se movendo entre as árvores e flutuando a cerca de 6 metros do chão. O mais estranho é que essa massa que ele viu estava meio que escaneando o solo da propriedade, lançando feixes multicoloridos. Até que, sem querer, Terry fez um barulho ao se mover nos arbustos, e isso chamou a atenção da criatura, que instantaneamente desligou as luzes e começou a observá-lo. Terry estava com muito medo, mas tinha que continuar ali para descobrir se essa era a criatura que estava roubando as suas vacas. Afinal, esse era o sustento da sua família. E por isso, Terry não poderia permitir que isso continuasse acontecendo. Mas felizmente, a criatura desapareceu sem fazer mal a ele. Mas com certeza o mais bizarro vem agora, pois os Shermans também viram OVNIs em sua propriedade. Um tinha o tamanho de um caminhão e emitia uma luz branca na dianteira e uma vermelha na parte de trás, enquanto que o outro tinha o formato de um triângulo. Sendo que OVNIs em formato de triângulo, ou seja, piramidal, supostamente já foram vistos por muitas pessoas, inclusive por soldados da Marinha Americana, que gravaram o objeto nos céus. E mais tarde, o próprio Pentágono soltou uma nota confirmando que o vídeo realmente é autêntico. E fora os OVNIs tradicionais, a família Sherman também avistou orbes de luz que tinham o tamanho de bolas de basquete e que estranhamente afetavam a rede elétrica e também as luzes da casa. Essas orbes tinham várias cores, mas as que mais apareciam eram das tonalidades laranja e azul. Outra coisa que os Shermans viram foram criaturas não identificadas, que eles nem sequer conseguiram descrever a aparência com exatidão. Chupacu? Uma delas até se parecia com um pé grande. Mas para entender melhor a história desse local, precisaremos revisitar o passado. Melhor, entrega pros bichos a casa e vai embora, mano. Cê tá louco, carai. Começaram uma disputa pelas terras que hoje conhecemos como Rancho Skinwalker. Essas duas tribos se odiavam, e o principal motivo disso é porque os navarros escravizaram vários membros do Utah, e após várias e várias batalhas, os Utah venceram e ficaram com essas terras. Porém, como os navarros eram malignos e cruéis, eles decidiram lançar uma maldição sobre o lugar, libertando um Skinwalker para atormentar essas terras. E para você que não sabe, segundo as lendas dos navarros, um Skinwalker é uma criatura do mal, capaz
capazes de se transformar em qualquer animal ou ser humano. Seu único propósito é causar dano e espalhar medo. E alguns anos depois, mais especificamente em 1905, a família Myers comprou essa propriedade e construiu várias casas no local. O legal Família é que Myers? essas Michael casas Myers? existem até hoje, mas estão em péssimas condições. Não que isso faça diferença, afinal, ninguém com a saúde mental em dia iria querer morar em um lugar assim. É louco, você moraria nessa porra aí? E Nem agora que você já entendeu fodendo. as origens do rancho, podemos continuar com as histórias dos Shermans. Tendo se passado 2 anos desde que vieram morar nesse local, as coisas começaram a piorar bastante. Quando os seres bateram nos vidros das janelas da casa, falando uma língua estranha que ninguém da família conseguia entender. Essa atividade paranormal se tornou tão frequente que era quase impossível dormir dentro da propriedade. E por causa da falta de sono, os filhos do casal começaram a ir mal na escola. Suas notas estavam simplesmente despencando, porque não conseguiam mais se concentrar. Já Gwen perdeu seu emprego no banco por conta do cansaço, e isso fez com que a família inteira ficasse com a saúde mental, emocional e também financeira prejudicada. Em outra noite, Terry estava descansando e tentando relaxar um pouco na varanda da casa, quando de repente um orbe azul apareceu. Imediatamente seus cachorros começaram a latir para o objeto não identificado, e Terry permitiu que seus cães perseguissem o orbe, porque queria que ele se afastasse o mais rápido possível da sua propriedade. E até um certo ponto, esse plano funcionou. Porém, o orbe fugiu para a floresta e os cachorros o seguiram. Mas para a surpresa do cara, os animais começaram a chorar e Terry ficou com muito medo de ir investigar e descobrir o que aconteceu. Até É, no dia louco. seguinte, os cachorros ainda não haviam retornado e por isso Terry e seu filho foram até a floresta para tentar achá-los. No entanto, eles só encontraram 3 montes de cinzas, mostrando assim que os animais foram literalmente vaporizados pelo orbe azul. Essa parece ter sido a gota d'água para os Shermans, e eles decidiram entrar em contato com um jornalista chamado Zack Van Eyck para contar tudo o que presenciaram nesses últimos 2 anos. E em 30 de julho de 2 anos, o cara ficou na casa, mas nem 1995, Zack publicou uma matéria fodendo. sobre o rancho, e rapidamente as notícias se espalharam, atraindo a atenção de várias pessoas, especialmente a do bilionário Robert Bigelow, que construiu a sua fortuna com hotéis e hospedagens. Robert fez uma proposta de $200 mil para comprar o rancho, mas impôs uma condição, a de que a família ficasse morando no local por mais um tempo, para ver se era a presença deles que estava atraindo tantos fenômenos Mas nem paranormais. fudendo, E não. você deve estar se Não ficava. perguntando, por que diabos um empresário hoteleiro estaria interessado nisso? E a resposta é até que bem simples. Robert e sua família sempre tiveram interesse em ufologia e no espaço. A Então é prova 100 disso mil é o e eu não fundador fico da na casa. Bigelow Aerospace, uma empresa de tecnologia aeroespacial que produz módulos infláveis para serem usados em estações espaciais e outras aplicações relacionadas ao espaço. E antes mesmo de ter comprado o rancho, Robert havia fundado o Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta, ou NIDS para abreviar. O interessante é que Robert contratou justamente os cientistas mais céticos que conseguiu encontrar para trabalhar no seu instituto, já que segundo o próprio, se qualquer prova do sobrenatural fosse descoberta, ela ganharia mais credibilidade se fosse confirmada por cientistas céticos em relação ao paranormal, sendo que Robert gastou uma bela grana nisso, porque muitos desses cientistas eram PhDs em suas áreas, e por isso seus salários eram bem altos. Além disso, ele também construiu um centro de pesquisa dentro do próprio rancho, ou seja, o cara estava investido pesado e esperava ter bons resultados. E conforme o tempo passava e a fama do rancho mal assombrado aumentava, muitos curiosos e curiosas iam até o local para tentar descobrir se as tais histórias eram mesmo verdade. Por causa disso, Robert decidiu reforçar a segurança do local, contratando vários guardas, colocando câmeras de segurança nas árvores e até mesmo instalando sensores de movimento para detectar intrusos, além de bloquear as estradas que levavam ao rancho. Já os cientistas do NIDS fizeram pesquisas no local durante 8 longos anos, o que praticamente prova que coisas sobrenaturais realmente aconteciam no rancho. Pois se fosse 8 tudo anos como é são coisa pra dos caralho, Shermans, tá, os filho? cientistas não teriam que estudar nesses 8 anos e iriam embora nos primeiros meses se nada fora do normal tivesse acontecido. Porém, Robert, que era quem estava bancando tudo, não divulgou o resultado de nenhuma pesquisa, e muito menos documentos. E galera, eu não sei se vocês ainda lembram, mas o NIDS é um instituto nacional, ou seja, é muito provável que tinha dedo do governo americano nisso. E como já sabemos,
anos. Os Estados Unidos mantêm informações de OVNIs guardadas a 7 chaves. Mas em 2002, Robert deixou o jornalista George Knapp entrar no rancho, porque nesse período as atividades paranormais haviam diminuído bastante, e Robert tinha esperança de que o jornalista não veria nada, e iria desmentir tudo, fazendo com que as pessoas parassem de tentar entrar no local. Sendo que George Knapp é um jornalista que alguns anos antes tinha entrevistado Bob Lazar, um físico que supostamente havia sido contratado para trabalhar na Área 51 fazendo engenharia reversa em naves alienígenas. Bob até revelou que esses OVNIs funcionam com o elemento 115. Engenharia que reversa, é o mano. motor Em que move a OVNI? gravidade da Terra, fazendo assim com que esses objetos possam se mover a qualquer direção e na velocidade da luz. Já o jornalista George Knapp aproveitou essa oportunidade que ganhou para escrever alguns artigos, contando a sua experiência visitando o local. E no final de 2005, em parceria com o cientista Comey Kelleher, que trabalhou no centro de pesquisa do rancho, George lançou um livro intitulado Hunt for the Skinwalker, que em 320 páginas busca contar a história desse local, e também os maiores fenômenos já registrados lá. E se por um lado Robert queria esconder todas as pesquisas, do outro tinha alguns cientistas dispostos a contar tudo que viram nesses 8 anos de trabalho. Segundo o que os cientistas vazaram, o primeiro objetivo que Robert colocou era o de realizar alguns testes para ver se as histórias que os Shermans contaram eram realmente verdadeiras. Durante o primeiro ano, os cientistas realizaram vários exames, como por exemplo, testar plantas potencialmente alucinógenas da fauna indígena, para verificar se não eram elas que estavam fazendo os Shermans verem coisas que não existiam. Eles também checaram se tinham contaminações no abastecimento da água, coletaram depoimento dos vizinhos e também fizeram Oxe, tinha exames vizinho? psicológicos com os membros da família, para descobrir se eles não tinham esquizofrenia ou algum tipo de doença. No fim do primeiro ano, os cientistas descartaram a possibilidade dos Shermans estarem loucos, fora que nesse mesmo período, várias luzes extraordinárias apareceram no céu, provando para o pessoal do NIDS que realmente tinha algo de especial no rancho. Com os cientistas ainda no local, Terry estava marcando um dos novos bezerros que havia chegado na fazenda, mas quando o cara se afastou por alguns minutos e depois voltou, ele ficou chocado ao encontrar o animal em pedaços. Tudo o que tinha restado eram as pernas, cabeça e orelhas. Os investigadores do NIDS até chamaram um veterinário que ficou chocado e disse que nunca tinha visto algo assim, porque os cortes feitos no bezerro eram tão precisos que só poderiam ter sido feitos por um cirurgião e não por um predador da floresta, fora que eles não encontraram uma gota sequer de sangue no local. Entre outras atividades que os cientistas presenciaram, estava um tubo de aproximadamente 1,5 metros de diâmetro saindo do chão, e para deixar tudo ainda mais bizarro e assustador, um ser Tubo? rastejante saiu desse tubo e caminhou até desaparecer do rancho. E assim como a família Sherman, os cientistas também viram criaturas estranhas andando pelo rancho, além de animais morrendo de formas misteriosas e cruéis. Certa vez, os cientistas até ergueram postes com câmeras no topo para registrar as atividades do rancho. Porém, uma criatura que eles chamavam de A Coisa simplesmente destruiu os postes justamente com as câmeras, arruinando assim o plano deles. Já em 2004, Robert suspendeu as pesquisas no local e os cientistas foram embora do rancho, provavelmente porque as atividades estavam diminuindo cada vez mais, ao ponto de quase não acontecer mais fenômenos paranormais nesse lugar. É Em louco. 2016, Robert decidiu finalmente vender o rancho para uma empresa privada chamada Adamantium Real Estate, que até registrou o nome Skinwalker Ranch como uma marca comercial, talvez para lucrar com alguns filmes de terror, ou talvez para vender os direitos autorais no futuro. E por um certo tempo, as pessoas se perguntaram quem era o novo dono do rancho, até que o jornal Vice revelou em uma matéria que a propriedade pertence a Brandon Fugal, um empresário de sucesso do setor imobiliário que é dono da Adamantium. Nessa mesma matéria, Brandon é descrito como um cético, que inicialmente não acreditava no sobrenatural, mas após ter comprado o rancho, Brandon deixou um pouco seu ceticismo de lado, e está investindo em pesquisas científicas no local, assim como Robert havia feito. Já os cientistas do NIDS publicaram inúmeros livros, contando as experiências que tiveram nesse local, enquanto que Robert, curiosamente, depois de ter adquirido tantos conhecimentos no rancho, fechou parcerias com o governo americano, a NASA e a SpaceX. Inclusive, tem 2 módulos do Robert flutuando no espaço nesse exato momento. Seus nomes são Genesis 1 e Genesis 2. E até os dias de hoje, o rancho Skinwalker continua sendo um dos maiores mistérios do mundo, atraindo a atenção de pessoas curiosas e de quem tem interesse no sobrenatural. Mas e aí, você aceitaria passar alguns dias lá? Fala galera, qual é o próximo documentário que você... Cê é louco, mas nem fudendo.
E eu não passaria. Nossa, mas se eu fosse essa família também, eu não ia morar lá, não. Você é louco? Os caras ficou lá uns 4 anos morando naquela porra, aquela fazenda. Esse monte de bagulho acontecendo. Mas nem fudendo, nem que me pagasse. Amigão, o cara me ofertou 200 pra me morar junto. Tome, me dê 100 e fique você na casa, caralho. Puta que pariu, parceiro. Você aí, moraria nesse rancho da pamonha? Hum? Deixa aí nos comentários. Você moraria? Ou se você venderia a casa? Se você metia o pé no primeiro dia? Ou se você era louco e ia ficar doido com os OVNI, com os bichos, com os caralho a quatro? Deixa aí nos comentários. Deixa seu like. Manda pra sua avó. Compartilha no zap. É nóis, tamo junto, hein? Falou!